Quero convidá-los ao texto sagrado de 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos refletir brevemente na mensagem deste texto, pensando em entender o momento que estamos vivendo nesta noite e também pensando em encorajar os nossos irmãos que serão ordenados ao sagrado ministério. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Alguns anos atrás, eu estava à porta da igreja quando o G, o pai de Vinícius, se aproximou de mim e me pediu: Pastor Renan, por favor, cuide deste jovem, pois ele vai ser um pregador do Evangelho. Se lembra disso, G? Por volta da mesma época, eu acho que até um pouco antes, ao término de um culto, Lucas se aproximou do altar. Ele estava com Henderson, eu acho. E em tom humilde, mas revelando muito desejo no coração, ele me disse: Pastor, eu sonho em ser um pregador do Evangelho. Como eu faço? Já faz anos. E àquela altura, eu não fazia ideia, irmãos. Eu não sabia que estaríamos um dia aqui reunidos. Mas Deus sabia. Ele escolheu esses dois jovens antes da fundação do mundo, queridos. E em dado momento da história deles, o Senhor os chamou por meio da pregação do Evangelho e pela obra secreta do Espírito. E nesta noite nós estamos reunidos como igreja para ordená-los ao sagrado ministério da palavra. Em parte é o que temos neste capítulo de 1 Samuel. E eu gostaria de ler apenas o verso 1 para dar início, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós te rogamos nesta noite por tua iluminação. Pedimos que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, nos permitindo ver e amar as verdades de tua palavra. Carecemos de tua assistência, Espírito, e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. O jovem Davi está no centro desta passagem, queridos. Contudo, ele não é o centro das ações do texto. Deus o é. Como acabamos de ouvir, foi Deus quem escolheu um filho de Jessé para fazer dele o novo rei de Israel. Escolher é o vocábulo dominante aqui. Em suas várias formas, aparece 9 vezes no texto, não nos deixando em dúvida quanto à sua mensagem. Qual é? Deus mesmo escolhe os servos de seu reino. Mas em quais circunstâncias, Renan? Por que ele os escolhe? Para que estamos separando nesta noite Lucas e Vinícius? Falando primeiro de Davi e, consequentemente, de
todos aqueles que são chamados para o ministério, à luz deste texto eu posso dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, o chamado de Davi e o chamado da maior parte dos ministros se dá em tempos de dificuldade. A dificuldade daquele tempo pode ser observada já no verso 1. Quando o próprio Deus pergunta a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Vocês devem se lembrar, Samuel é o maior homem de Deus da época. Mas aqui ele é retratado como alguém que está chorando, temendo. Ele está chorando, irmãos, como Isaías vai chorar mais tarde diante da morte do rei Uzias. Samuel está chorando pelo bem da causa de Deus. Ele está se perguntando o que será da igreja de Deus agora que temos um rei desviado dos caminhos do Senhor. Deus sabe. Deus lhe pergunta o que está acontecendo, mas também lhe oferece uma promessa cheia de esperança. Ainda no verso 1, o Senhor diz a Samuel: encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, pois escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Irmãos, isto é o mesmo que dizer: Samuel, não se entristeça demais, pois eu não perdi o controle, eu não abandonei a minha igreja. Posso ter rejeitado Saul, mas eu já tenho um novo e melhor rei para o meu povo. Samuel deve ter ficado animado, irmãos. Ainda assim, temia profundamente. O verso 2 nos diz que ele disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Eis um homem de Deus de verdade, não é super-homem. Em alguns momentos ele parece ser, ele sobressai, ele se destaca como o mais forte e piedoso de todos, mas em outros ele é igual a você. Ele teme, ele sente, ele sofre com ansiedade. Deus lhe ajuda por graça, verso 2 ainda. E verso 3, o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Era apropriado para um profeta visitar as tribos e adorar com elas. Samuel atende, irmãos, verso 4. Ele faz o que o Senhor diz. E o texto nos conta que quando ele chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo. E perguntaram: vens em paz? E respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Tudo está pronto agora. Mas não deixe de perceber a emoção que cerca o momento. Samuel se entristeceu, depois temeu. As autoridades de Belém revelaram medo com a chegada de Samuel. Ele teve medo de Saul e as autoridades da cidade tiveram medo dele. Eis o que acontece, irmãos. Quando os líderes se afastam de Deus, profetas choram e as ovelhas temem até a visita de seus pastores. Mas será que faz sentido, Renan? É certo se entristecer, temer os homens, irmão, certo ou não?
a tristeza será inevitável na sua vida e na minha. E para os jovens que estão sendo ordenados hoje, no ministério não será diferente. Pois vejam, Samuel não está chorando pelo Flamengo, nem pelo São Paulo. A situação está crítica, né, Claudinho? Nem porque o carro ficou sem gasolina. Ele não está chorando, irmãos, porque lhe falta dinheiro na conta bancária. Não, o choro dele é circunscrito, limitado, tem nome: igreja. Samuel está chorando pela igreja de Deus. Em alguns momentos a igreja vai fazê-los chorar. E em muitos outros, todos os crentes deveriam chorar pela igreja. Como será que está a igreja no sertão? A igreja da Europa? A igreja dos países perseguidos? Se tudo vai bem na sua casa, nem tudo vai bem na igreja ao redor do mundo. Quando foi a última vez que no seu tempo de oração você chorou pela igreja de Cristo? Será inevitável no ministério. Em outros momentos, Vinícius, Lucas, será o medo dos homens que vai tentá-los. O desejo pela aprovação, o anseio pelo reconhecimento. Samuel tinha medo de Saul. As autoridades de Belém tinham medo de Samuel. E em Gálatas, Paulo vai nos dizer que Pedro tinha medo dos judeus. Faz sentido ter medo dos homens quando somos amigos de Deus? Se Deus é por nós, jovens, quem será contra nós? Agora, qual é a nossa parte? Como combatemos tristeza e medo, duas coisas que assaltam o nosso coração? Samuel estava triste com a igreja, tinha medo do rei, mas ele tinha uma vantagem, irmãos: a voz do Senhor. A igreja não andava bem, mas Deus estava dizendo ao profeta: vai ficar tudo bem. Com uma palavra, Saul podia matá-lo, mas o Senhor lhe disse: fique tranquilo, eu tenho um plano. A nossa arma, irmãos, é a palavra de Deus. Como profeta, nós também temos a voz do Senhor. Ela é poderosa para dissipar as nossas trevas. É poderosa para acalmar a perturbação da nossa mente. Ela é poderosa para, nos dias de dificuldade, nos dar a maior das esperanças. Cabe-nos fazer uso da palavra. Não só para preparar sermões, estudos, mas principalmente para ouvir a voz do nosso Deus diariamente. E percebam, irmãos, o Senhor não disse a Samuel: tenha calma, eu estou tentando dar um jeito. Fique tranquilo, eu vou tentar consertar a situação. Não! Samuel, não precisa chorar. Eu já tenho um novo rei para liderar Israel. O Senhor está no trono, irmãos, e nada fugirá de seu controle, mesmo que os tempos sejam difíceis. Uma segunda coisa que eu destaco deste texto, sobre o chamado de Davi, e também sobre o nosso, é que ele se dá por pura graça de Deus. Samuel quase errou aqui, irmãos. O verso 6 nos diz o seguinte: quando chegaram os filhos de Jessé, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir.
com certeza é este, significa que ele ficou impressionado com Eliabe. Seus olhos foram cativados pela aparência daquele jovem. Seus ouvidos foram encantados com as palavras de Eliabe. Samuel deve ter sentido algo. Ele teve a impressão de que aquele jovem era o próximo rei de Israel, mas ele estava errado, irmãos. Samuel errou. E só não ungiu mais um Saul na história de Israel, porque Deus o impediu. Verso 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Talvez este seja o verso mais importante de todo o livro, porque este é um livro de escolhas. No capítulo 4, os israelitas escolheram usar a arca de Deus de modo equivocado e pagaram alto por isso. No capítulo 8, os israelitas escolheram ter um novo rei, ou melhor, ter um rei como as demais nações. Sofreram por isso. Agora nós pensamos, com Samuel vai ser diferente, ele é o homem mais piedoso da igreja. Não, irmãos. Ele está prestes a cometer um erro. O que nos diz o seguinte: o reino de Deus não está seguro nas mãos dos melhores homens. Ele está seguro nas mãos do próprio Deus. A igreja vai avançar, o evangelho vai prosperar, não porque os homens nunca erram. A igreja vai avançar porque Deus está sempre certo no que faz. É o que temos aqui. Homens errando e Deus acertando. Depois de Samuel, o próprio pai de Davi errou. Versos 10 e 11, o texto diz que Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Como Samuel, Jessé foi enganado pelas aparências. Era tão improvável a escolha de Davi que ele o deixou fora do culto. Homens erram, Deus não. Samuel disse a Jessé, verso 11, parte B, e até o 13: traga-o aqui, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E eu acrescentaria, muito mais aliviado do que quando chegou a Belém. Não é como gostaríamos de voltar para casa, irmãos, depois de um dia de trabalho, depois de um culto, felizes e seguros com as escolhas que fizemos. Se é o que você quer, aprenda a escolher segundo Deus e abandone a maneira do mundo. O mundo vê, como disse o Senhor a Samuel, a aparência. Dá valor ao que é externo. Em nossa sociedade, irmãos, carisma vale mais do que caráter. Infelizmente, beleza é mais valorizado do que profundidade espiritual. Sucesso nos nossos dias, na sua empresa e na igreja, é algo que se vê apenas pelos números e pelos prédios. Não é como Deus funciona, irmãos. É assim que o mundo toca. Não é como a igreja faz suas escolhas. Crentes escolhem não pelo padrão mundano,
Nós não escolhemos nossos líderes apenas por dons e talentos. Nós escolhemos por compromisso e caráter. Não deveríamos escolher cônjuges por beleza e dinheiro. Deveríamos procurar por amor a Cristo e piedade. Ah, pastor, mas ninguém pode perscrutar o coração do próximo como Deus faz. É verdade. Mas se somos sábios, nós vamos ver o coração do lado de fora, por meio de ações, atitudes, palavras. O que as pessoas fazem e falam do lado de fora, revelam quem elas são do lado de dentro. Vamos escolher segundo Deus, irmãos. E vamos ser encorajados por este texto. Davi não era o primeiro da fila, não era o mais belo de sua casa, não era o mais forte, o mais importante, e ainda assim, por graça, Deus o escolheu. Não foi o que aconteceu conosco? Nada tínhamos para oferecer. Não éramos os mais belos e perfeitos dos homens e mulheres. Por graça e por meio de Cristo, Deus nos salvou. O mesmo vale para o nosso ministério e para a sua atuação lá fora. Nem sempre somos os melhores aos olhos dos homens. Nem sempre temos todos os recursos que os outros. Nem sempre conseguimos desempenhar como outras pessoas, eu sei. Por graça, Deus nos escolheu. Com que propósito? A fim de que ninguém, diz Paulo, ninguém se glorie diante dele. Em vez disso, irmãos, por tudo que temos e somos, nós adoramos o Deus da graça que nos salvou. Para concluir, irmãos, para que Deus nos escolhe? Para que escolheu Davi? Para o serviço de seu reino. O elo entre as duas partes principais do capítulo é a ação do Espírito. Ao final do verso 13, o autor sagrado nos diz que o Espírito apoderou-se de Davi. Ao início do 14, o Espírito se retirou de Saul. Uma das frases mais tristes da Bíblia para mim. Contudo, do lado de fora, nada mudou imediatamente. Saul continuou no trono de Israel. Seguiu dando ordens, pragmaticamente falando, ele era o mesmo. Ele era o mesmo. Ei, eu não queria que vocês saíssem agora não, tá? Espera, fique em pé, é isso aí. Essa palavra é para vocês também. Só que a questão era, irmãos, ele continuava rei, mas teria de reinar sem o auxílio do Espírito. Será que ele vai conseguir? De cara, o verso 14 nos diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava, e agora? Se eu não souber a resposta, o professor Leonardo está lá atrás. Ele que tem parte em tantos ministérios aqui, inclusive o deste que lhes fala. Mas atualmente, teólogos mais liberais, que não acreditam na inspiração e suficiência das Escrituras, vão dizer coisas do tipo, isso aqui é um texto antigo, elementar demais. Saul estava sofrendo apenas de um colapso nervoso, ou de uma perturbação psicológica. Outros crentes vão dizer, não, ele estava sofrendo com um espírito maligno mesmo, mas não pode ter sido Deus. O problema, irmãos, é que o texto nos diz que o Espírito veio da parte de Deus.
um especialista no texto, diz que nós deveríamos traduzir isto, espírito maligno, por espírito de prejuízo. Ou deveríamos olhar para este evento como uma gota do juízo antecipado de Deus. Os crentes não vivem o antegozo da glória nos cultos? Ímpios também desfrutam um pouco do que vão viver eternamente no inferno. É uma espécie de juízo antecipado. Mas ninguém quer isso para ninguém, nem para Saul, né? Por isso seus oficiais, no verso 16, disseram que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. O que é isso, irmãos? Falta de Bíblia. Eles estão recorrendo às culturas vizinhas, que tocavam harpa para espantar demônios. É uma tentativa de aliviar a mente perturbada do rei. Mas quem será este tocador de harpa? Este músico? Verso 18, outro oficial do rei disse: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Até o próprio Saul concordou com esta avaliação. Pois no verso 21, o texto nos diz que Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, Davi tornou-se seu escudeiro. Então Davi enviou a seguinte mensagem a Saul. Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. De onde vinha a satisfação do rei? Verso 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. O ministério do jovem pastor de ovelhas traz bênçãos para um velho e rejeitado rei em Israel. E aqui tem um destaque que eu julgo importantíssimo, gente. Eis o começo do ministério real de Davi. Ele não começa reinando, ele começa servindo. Ao ser ungido por Samuel, ele não foi transportado para um palácio, ou melhor, para a sala do trono. Ele foi levado para o quarto de um homem perturbado do juízo. Jovens fariam bem em dar atenção a isto. Pois geralmente, quando somos jovens, nós romantizamos muito a vida. E fazemos o mesmo com o ministério. Achamos que ministério pastoral é pregar aos domingos por trás do púlpito em uma igreja com ar-condicionado. Também é. Mas não é nem de longe só isso. Eis um exemplo, irmãos. Um comentarista deste texto escreve o seguinte: depois de ungir Davi, o Espírito o lançou a uma vida de dificuldade sem fim. Ele começa na casa de um rei maluco. No capítulo seguinte, ele vai enfrentar o guerreiro filisteu, Golias. E a partir de então, ele vai viver escondido e fugindo nos desertos de Israel. Que vida! O Espírito o ungiu e, como fez com o próprio Deus encarnado, o levou a um deserto, irmãos.
Ministério muitas vezes é assim. Difícil. Deserto. E os desertos não são sinais do desprazer de Deus, ou sinais da ausência do Espírito, não. Os desertos são o cenário do Espírito. O Senhor trabalha em nós. É um sinal, irmãos, de nossa filiação, de que somos dele. Ao olhar para esse texto, principalmente os jovens, percebam a preparação, os anos que estão antes do trono de Davi. Ele não começou no trono. Ele é ungido e vai esperar 13, 15 anos para assumir o trono. Nós precisamos aprender a esperar. Enquanto espera, Vinícius, Lucas, aproveitem para investir na piedade particular. Se aproximem de homens e mulheres mais piedosos para aprender. Enquanto esperamos pelas oportunidades que gostaríamos de ter, não fiquemos sem fazer nada. Sim, Davi não é rei ainda, mas ele já é pastor de ovelhas. Ele não derrubou Golias, mas já é conhecido em sua terra como um guerreiro valente. Ninguém começa o ministério derrubando Golias ou reinando Israel. Nós começamos pelo serviço, às vezes o mais humilde dos serviços. Eu cheguei bem cedo hoje e ajudei a diaconia com a preparação do templo, e enquanto eu limpava essas cadeiras, irmãos, eu me lembrava de quando eu tinha 15 anos. E semana após semana, um homem que foi importantíssimo na minha vida me levava horas antes do culto para a igreja, para a gente arrumar a igreja. Me lembro de inúmeras vezes fazendo isso. E de acompanhando os meus pastores, apenas para acompanhar mesmo. Para ouvi-los orando, falando, para aprender nas conversas. Mas nós precisamos começar. E nossos ministérios, como o de Davi, precisa ter este caráter. Ele precisa ser uma bênção mesmo, um alívio para as pessoas que nos cercam. Davi tocava, irmãos. E o rei se sentia melhor. Se o espírito maligno era um sinal de juízo, a harpa de Davi era um sinal da graça de Deus para aquele rei perturbado. Nossos ministérios precisam ser assim. Dons e talentos que recebemos do Senhor precisam ser usados na igreja e no mundo, a fim de que pessoas sejam aliviadas. E eu estou pensando em só aliviar mesmo, resolver não. Porque a harpa de Davi não resolvia o problema de Saul. Nos momentos de tranquilidade, Saul tinha que ter corrido para a cura, irmãos. Pois seu problema era espiritual, seus pecados não confessados diante de Deus. Mas ele se aliviava e voltava para a mesma vida. É o que um monte de gente faz, é o que nós fazemos muitas vezes. Nós preferimos alívios momentâneos, placebos enganosos. A música de Davi, ou a música dos homens, não pode resolver os nossos mais profundos problemas, os problemas do coração. Precisamos ouvir, cantar e pregar a música que os anjos de Deus cantaram na noite de Natal.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, pois o Salvador lhes nasceu em Belém. Precisamos pregar, cantar Cristo, irmãos. Se você que veio hoje aqui se encontra perturbado na cabeça, machucado na alma, perdido na vida, a solução para a sua vida é Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para pagar pelos seus e os meus pecados e para nos arrancar do império das trevas e nos transportar ao reino da luz. Se o Espírito fala ao seu coração, entregue-se a Cristo. Todos os crentes precisam fazer o mesmo continuamente, recorrer a Cristo. Eu não fazia ideia, anos atrás, que estaríamos aqui. E também não faço ideia de onde estaremos, de onde vocês estarão em alguns anos. Mas os lugares não são as coisas mais importantes. Se vocês servirão aqui, em outro estado, neste ou naquele país, são detalhes. O mais importante, e isto eu sei, irmãos, o Deus que estava com Davi está conosco, estará com vocês até o último dia. Esta é a nossa sorte. Não somos bons o bastante, fortes o bastante. Sozinhos não chegaríamos a lugar nenhum. Mas Deus persevera conosco, persevera com vocês. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero pedir que os nossos irmãos, licenciados Vinícius e Lucas, se dirijam ao púlpito, conduzidos aí pelo presbítero Diogo. E enquanto eles se aproximam, quero convidar também o reverendo Rodrigo, que vai conduzir este momento. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, com muita alegria estou aqui participando da ordenação de Vinícius e do Lucas, dois amigos, jovens, Timóteos, tementes ao Senhor. Cerca de 5 anos conheço, pagamos algumas matérias no seminário. E meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. E sei da alegria dessa igreja, sei da alegria dos familiares, do amor e do zelo do pastor dessa igreja em estar ordenando vocês que são bênçãos do Senhor. No manual presbiteriano, nos princípios litúrgicos, no capítulo 14, no artigo 33, ele nos diz que para ordenar a pastores, nós temos que fazer algumas perguntas no qual eles vão reafirmar a sua doutrina, a sua fé. E eu queria convidar para vocês ficarem aqui na frente, certo? Bem de frente para mim. E eu vou fazer algumas perguntas a vocês, e vocês vão responder bem alto, para que todo mundo escute. Amém? A
primeira pergunta, Lucas e Vinícius, vocês creem que as Escrituras do Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus e única regra de fé infalível, vocês a praticam? Sim. Mais alto? Sim. Amém. Segunda pergunta. Recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinados nas Escrituras Sagradas? Sim. Terceira. Aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Quarta pergunta. Promete sujeitar-se aos seus irmãos no Senhor? Sim. Quinta pergunta. Declara que, segundo o conhecimento que vocês têm do seu coração, procurou o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelos desejos de promover a sua glória pelo evangelho do seu Filho? Sim. Sexta pergunta. Promete manter e zelar fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e a oposição que contra vocês se levante por esse motivo? Sim. Prometem? Sim. Sétima e última pergunta. Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais, ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação e andar como exemplo de piedade diante do rebanho sobre o qual Deus constituiu a vocês como bispo? Sim. Amém. Meus irmãos, quero chamar o Lucas e o Vinícius nesse momento para assinar o termo de responsabilidade, termo de compromisso, para, após isso, orarmos por eles. Vou assinar aqui, convidar o reverendo Renan também para assinar. Lucas, venha cá, meu irmão. Renan, meu irmão. Vinícius, vem aqui assinar, meu irmão. Termo de responsabilidade. Nesse momento, eu quero convidar aqui na frente todos os pastores e presbíteros para orarmos pelos irmãos. E vocês, Vinícius e Lucas, se ajoelhem, por favor. E outros pastores de outras denominações podem vir aqui conosco também participar desse momento.
Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Pois Tua igreja cresce por Tua graça e para a Tua glória. E ela não poderia crescer, Senhor, sem ministros do Teu Evangelho, sem arautos do Teu Evangelho. Foi o Senhor quem chamou esses jovens e foi o Senhor quem fez deles Teus ministros. Nós reconhecemos isso e nós Te rogamos todas as sortes de bênção sobre a vida deles. Ó Senhor, que eles sejam instrumentos Teus nas igrejas onde trabalham e por todos os lugares que o Senhor os levar. Guarde-os, proteja-os, mantenha-os firmes e fiéis a Ti. Preserve-lhes a piedade e a santidade, guarde suas esposas, seus filhos, e que seus ministérios sejam frutíferos para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos agradecidos, Senhor, por eles e por tudo que estamos vivendo. Tudo é dádiva Tua. Em nome de Jesus. Amém. André, assina aqui com... Deve te entregar, se quiser que alguém tire foto aí nessa hora. Irmãos, vou entregar nesse momento o termo de compromisso e a carteira de ministro ao novo reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vinícius, também entregar o termo de compromisso e a carteira ao novo ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como ministro do Evangelho, irmãos, pastor desta igreja local e na condição também de primeiro secretário do nosso presbitério metropolitano da Paraíba, eu declaro esses dois jovens ministros do Evangelho para a glória de Deus. Eles vão ficar de pé aqui só um tempinho, pois agora eles vão ouvir de um colega que também é jovem, foi ordenado outro dia, né, Kilvin? Uma breve palavra de encorajamento e de exortação, e logo depois nós vamos orar por eles, pelas famílias e terminar nosso culto. Por favor. Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Que alegria participar desse momento com Lucas, com Vinícius, com a igreja, com os familiares. Como o reverendo Renan disse, um dia desse, completados recentemente 2 anos de minha ordenação, eu estava passando por essa festa santa também,
me alegrando com minha família, com todos que nos apoiaram, com a igreja. E aqui eu posso estar trazendo uma palavra de encorajamento, mesmo sendo jovem como vocês. Então eu vou recorrer a um pastor muito mais experiente que eu. Quero convidar os irmãos a abrirem rapidamente na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Faremos a leitura dos 5 primeiros versos. Que nos dizem assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, porém, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Lucas e Vinícius, que vocês possam perseverar na oração, na palavra, no trato com os irmãos, no atendimento aos mais necessitados, das crianças aos mais experientes, atendendo as famílias com amor, com piedade, sendo modelos do rebanho, aguardando não a recompensa dos homens, à vista dos homens, como nos foi pregado, mas aguardando a inacessível, incomparável, santíssima coroa de glória, que há de vir sobre nós não por merecimento, mas por graça, porque foi por graça que Deus nos chamou a todos, especialmente aos ministros do Evangelho, para carregar esta mensagem que cura, que transforma e que salva. Que Deus os abençoe. E o último encorajamento eu quero fazer aos irmãos, às suas ovelhas agora, que se encontram em Hebreus, capítulo 13, verso 17. Apenas este versículo que nos diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam, cuidam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Está diante da igreja servos humildes do Senhor, que têm se dedicado para servir ao reino de Deus, sendo ordenados ao sagrado ministério, que vocês possam se submeter à liderança espiritual deles, até que o Senhor volte como o supremo pastor da igreja. E aí todos nós continuaremos a ser ovelhas de um mesmo pastor, rebanho e ovelhas daquele que vem e que já está entre nós, mas que prometeu voltar em glória para nos resgatar a todos. Que os irmãos se mantenham fiéis e que a igreja desfrute do profícuo ministério que Deus tem colocado em suas mãos. Deus abençoe a todos. Irmãos, nós vamos fazer uma última oração agora e eu queria convidar a Bia para estar aqui ao lado de Vinícius, Marília, tá aí, por favor, Marília, Alice, estejam aqui conosco e eu queria pedir que nós orássemos por eles e pela família deles. Lucas é casado com Marília, pai de Alice. Próximo mês, Vinícius vai casar com Bia e seguirão para o ministério ali no norte do país. Vamos orar por eles, pedir a graça de Deus sobre eles. E como amanhã Vinícius vai ministrar ceia aqui, hoje Lucas vai nos despedir com a bênção dos apóstolos. Lembra, irmão? Então vamos orar com o presbítero Isaías? Por favor, presbítero. Fiquemos de pé, irmãos. Oremos. Ao nosso Deus e Pai, honra, glória e louvor. Deus, dizer da nossa alegria, do nosso contentamento
e ver esses jovens crescerem no Evangelho e chegar à ordenação hoje. E por eles nós te pedimos a tua bênção, a tua orientação, e que o teu Santo Espírito guie-os todos os dias das suas vidas, encaminhando e ensinando-os a cuidar do teu rebanho. Cuida das suas esposas, dos seus filhos, do casamento de Vinícius. Ó Deus, em meio às estradas longas, nós sabemos que o Senhor caminhará com eles. Aqui a nossa igreja estaremos, Senhor, com certeza, orando por eles todos os dias. E te pedimos que o Senhor os abençoe e abençoe tudo quanto haverá de fazer nessa vida, Senhor. Abençoa essa igreja, obrigado por essa igreja ter acompanhado esses teus filhos. Sabemos que não foi nenhum mérito nosso exclusivo, mas o Senhor assim nos ajudou, o Senhor colaborou, o Senhor os ensinou, ajudou a pastor Renan a cuidá-los pastoralmente, ó Deus. Obrigado por tudo isso. Abençoa os seus familiares, abençoa esse culto, abençoa as nossas vidas hoje e que o nosso louvor seja sempre para ti, com muita gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para sempre. E a igreja diz: amém.